Certo, me sinaliza. Pode. Olá, pessoal, eu sou a Shelda, eu sou do Instituto Tropeiros e eu fui convidada pelo pessoal da Academia Liberalismo Econômico para participar do ciclo de discussões As 6 lições para o mundo moderno. Nós dividimos em 6 debates, as lições de Mises, e o debate anterior foi entre o Felipe e o Matheus e eles trataram sobre a primeira lição, que era o liberalismo. Hoje, eu e o Paulo, nós vamos falar da segunda lição, que é o socialismo. Vocês vão poder participar desse bate-papo através do Twitter com a hashtag 6licoins, sem ser cedilha e sem acento, certo? O Paulo ele vai começar se apresentando e fazendo um breve resumo do capítulo. Para quem não leu, e deveriam, aconselho que leiam para os próximos debates, e para quem já leu, dá aquela refrescada na memória. Oi, Shelda. Oi, quem estiver ouvindo a gente aqui. Queria dizer que é um prazer estar conversando com vocês. Meu nome é Paulo Santos, eu sou um dos voluntários da Academia Liberalismo Econômico. A gente está há 3 anos na batalha, no que a gente acredita que seja fundamental para ajudar a tornar esse país um país mais justo e mais próspero economicamente. A gente acredita que isso deve ser feito através da apresentação da economia como disciplina, através do seu viés do liberalismo econômico, para que as pessoas compreendam melhor como é que se dá o fenômeno econômico e que possam tomar melhores decisões, até sobre na decisão de que políticos eleger ou que políticas públicas apoiar, tá bom? Shelda, eu estava pensando aqui, eu acho que vale a pena a gente começar a nossa conversa apresentando um pouco o que o Mises acredita, como é que ele via o socialismo, principalmente como é que ele conceituava o socialismo. O Mises, ele acreditava que o socialismo é uma forma de Estado que é baseada na ausência da liberdade econômica. O que ele quer dizer exatamente com isso? Ele quer dizer que é uma forma de Estado que não é baseada no mercado livre e, como tal, ele acaba gerando uma sociedade que carece dos meios imprescindíveis para proteger as demais formas de manifestação da liberdade humana, as demais facetas da liberdade humana. E a que facetas é essa que ele estava se referindo? Ele está se referindo, basicamente, por exemplo, a liberdade de locomoção, de ir e vir, a liberdade para você escolher um trabalho, né? Um empreendimento, a liberdade de manifestação artística, ou até a liberdade de imprensa, propriamente dito. E como é que se dá exatamente essa relação de causa e efeito, onde a liberdade econômica é pré-requisito, é fundamental para a preservação dessas demais formas de liberdade? Eu acho que o jeito mais fácil de explicar isso vai ser analisando exemplos práticos que o próprio Mises elencou lá no livro, no capítulo sobre socialismo. Por exemplo, ele fala sobre a questão do exercício da liberdade de imprensa, de manifestação de opinião. Pare para pensar. No socialismo não havia um mercado, não haviam competidores e havia apenas uma imprensa oficial, a imprensa do Estado, dirigida pelo governo. E vamos pensar juntos na situação desse jornalista hipotético que trabalha nesse veículo estatal. No momento em que ele começar a incomodar esse governo, em que começar a apresentar reportagens com críticas ou notícias que incomodem esse governante, a primeira coisa que vai acontecer, fatalmente, primeiro, ele vai ser advertido, com certeza. No segundo momento, ele prosseguindo com essa forma de exercer sua liberdade de expressão, ele vai acabar mudando de departamento do veículo, do jornal, ou da revista. No terceiro momento, ele vai acabar sendo demitido. E aí perceba que já começa o estrangulamento dessa liberdade desse indivíduo. Porque como não existem outras alternativas de empregabilidade, ele tem não só a sua liberdade de expressão sendo cerceada, como até a própria liberdade de exercer uma carreira, que é uma das formas de liberdade ele acredita que a liberdade econômica era fundamental para ser preservado. Justo. Perceba... Ele coloca que elas são sociáveis, então eu não tenho como ter liberdade econômica sem liberdade social. Até anos depois, o Milton Friedman ele falou para o Pinochet que ele não tinha um país livre, porque ele tinha um alto índice de liberdade econômica, em contrapartida, ele não tinha liberdade social. E um governo socialista, ele basicamente vai mitigar as liberdades, seja ela econômica, política, social,
é um governo que ele faz um planejamento central e ele comanda a vida das pessoas. Exato, exato. E perceba que o Friedman falou isso a respeito de um governo que nem socialista era. Mas o fato é que, como não havia a liberdade econômica em sua plenitude, acabava que as outras formas de exercício da liberdade restavam cerceadas. E foi interessante você citar o Friedman, porque ele também cita num outro livro um exemplo muito interessante, que eu particularmente acho super interessante, de como é que as liberdades são cerceadas na ausência de liberdade econômica. Ele cita no livro Capitalismo e Liberdade, se eu não me engano, um exemplo de um roteirista que, na época do macartismo, e só lembrando para quem não souber ou não lembrar o que é o macartismo, foi um período dos Estados Unidos em que houve uma profunda perseguição aos artistas que eram comunistas. Eles acabaram tendo dificuldade para arranjar empregos nos estúdios de Hollywood e por aí vai. Mas, enfim, aí ele cita um exemplo de um Oscar, uma cerimônia de entrega do Oscar, que quando foram quando foram indicar quem foi o vencedor para o Oscar de melhor roteiro, quando anunciaram o nome, ninguém se levantou para receber o Oscar. E o que acontece? O que aconteceu no caso? O que acontece é, esse roteirista, ele escreveu o filme e se inscreveu através de um pseudônimo, justamente para poder exercer sua liberdade de profissão. Porque se ele tivesse usado seu nome verdadeiro, ele estaria numa lista de profissionais que estavam proibidos de atuar ou de trabalhar. Então, perceba como, novamente, como havia diversos estúdios que, na verdade, pouco se importava se a pessoa acreditava no comunismo, no capitalismo, mas o que importava para eles era a qualidade do trabalho que eles estavam falando. Ele acabou empregando esse profissional que, de outra forma, em outra situação, não teria conseguido exercer sua liberdade artística. Então, definitivamente eu concordo com isso. A liberdade econômica é condição para o exercício da liberdade e das demais liberdades. Ele fala sobre essa questão das carreiras na mentalidade anticapitalista, quando ele fala que no sistema socialista o Estado ele define quais carreiras vão existir e quem vai exercer determinadas carreiras. Então essa liberdade que o socialismo propõe é uma liberdade completamente ilusória, ainda que prevista constitucionalmente. Isso é o que nós estamos vendo na Venezuela, por exemplo, que está faltando tudo, até papel higiênico. A Constituição serviria muito bem ao propósito. Mas, ainda que eu tenha essa ideia de liberdade propagada, ela é uma ideia falsa. Platão recomendaria separar a aparência da essência. Nós teríamos uma aparência de liberdade, mas essencialmente seria um regime totalitário. Exatamente, o Mises fala. Isso aí, na verdade, é uma liberdade ilusória. Como a gente diria no Brasil, letra fria, né? Está lá a liberdade prevista na Constituição, está prevista na legislação, mas que não existe em sua essência, não existe de fato. Né? Mas, prosseguindo, uma outra coisa que o Mises fala também é uma crítica ao socialismo, na medida em que o socialismo vê os cidadãos como pessoas infantilizadas. No socialismo, o Estado se arvora não apenas na responsabilidade, mas no dever de zelar pelo melhor interesse dos indivíduos, como se eles fossem pessoas incapazes de decidir por si só o que é melhor para si mesmo, o que é pior. Enfim, é como Mises fala, o cidadão acaba tendo restringido um direito fundamental, que é o direito de poder errar, né? Que é o poder de eventualmente testar, não aprovar, e poder testar outras opções para o exercício da sua vida, né? E ele fala também uma coisa muito interessante, e isso aí não está restrito, quer dizer, desculpa, ele não chega a falar isso, mas pensando alto, essa questão de ver o Estado como um tutor que é responsável por decidir pelo indivíduo qual é a melhor opção de vida, não é uma exclusividade do socialismo. Em muitos países europeus, até mesmo nos Estados Unidos, a gente vê o Estado decidindo pelo indivíduo se a mulher pode ou não exercer o seu direito a abortar, que drogas ele pode consumir, que bebida alcoólica ele não pode consumir. E se a gente parar para pensar, no momento em que o cidadão ele abre mão dessa sua autonomia, dessa sua liberdade, ele entrega ao Estado esse poder e espera que ele exerça esse papel, no limite, ele está abrindo mão da sua liberdade em diversos aspectos, a ponto de chegar num momento em que, se o Estado decidir que arte ele vai poder apreciar, que música ele vai poder ouvir, que quadro ele vai poder pintar, o cidadão não vai poder
não vai ter menor legitimidade ou autoridade para estabelecer um limite para o Estado. Afinal de contas, qual é o critério que estabelece até onde o Estado pode ir limitar o exercício da sua liberdade e não pode prosseguir? Você concorda, Sheldon? O que você acha assim? O Estado ele acaba se apoderando da vida das pessoas. Isso é o que Foucault ele falaria da biopolítica, que são práticas políticas que começaram a ser implantadas no fim do século XIX e no começo do século XX, onde o povo ele era tanto o objeto quanto o instrumento de um jogo de poder. A população ela passa a ser parte da engrenagem governamental e ela abre mão da sua liberdade em favor do bem comum, ou do que ficticiamente seria o bem comum. Na obra Homo Sacer, George Agamben, ele fala justamente da vida como objeto político, quando o governo ele passa a tomar conta da vida biológica das pessoas. E os indivíduos eles perdem a sua individualidade em prol do coletivo, dessa coletividade. Ele fala do estado de exceção, esses estados de exceção que o Estado cria e eles se tornaram regra ao longo do tempo. E de maneira sutil, ele vai começando a tomar posse da vida das pessoas. As pessoas perdem a sua identidade e, como você falou, essa infantilização. As pessoas perdem o direito de errar. Inclusive, quando no Estado, no livre mercado, quando você tem você investe tempo, dinheiro, você procura pessoas que queiram investir tempo e dinheiro naquela sua ideia, que queiram empreender. No Estado social que levar para o governo, e aquele soberano, o seu comando, ele vai avaliar se aquilo é plausível, se ele quer aquilo, ou seja, se aquilo não afetar diretamente, se não interessar, se ser muito rentável e lucrativa, ela não importa mais, ela vai para a caixinha do lixo. E ele Exato. essa liberdade, entendeu? Essa liberdade, inclusive, de pensar, de ser. Sim, sim. Uma coisa também interessante que o Mises levanta nesse capítulo é essa visão deturpada que é muito frequente nos países capitalistas, essa visão a respeito do empresário, essa visão a respeito do banqueiro, como se fossem barões, verdadeiros ditadores, que impõem a sua vontade, que faz com que o Estado defenda os seus interesses em detrimento dos interesses do resto da população, que são meros joguetes. Ele fala uma coisa que, assim, isso é uma visão extremamente preconceituosa e eu diria até ingênua, porque se existe alguém que pode ser taxado de ditador numa sociedade onde existe o mercado livre, esse alguém tem um nome, apenas um nome. Definitivamente é o consumidor, né? Na medida em que ele, a cada momento, decide, com seu poder de escolher o que comprar, o que não comprar, ele obriga o empresário a submeter às suas preferências, no momento em que ele decide o que produz, quanto produz, como produz, em que variedades, em que tamanho, em que cores, e como se não bastasse ter que se submeter a todos esses ditames desse senhor ditador, o consumidor, tem que fazer tudo isso ainda pelo preço certo, porque se não fizer, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ter que adaptar esse seu produto, esse seu serviço, seja nas suas variações, seja no seu preço, ou vai ter que sair do mercado, vai ter tantos prejuízos que vai ser incompatível, vai ser inviável permanecer. Então, assim, eu concordo totalmente com isso, assim, essa visão do empresário, do banqueiro, como esse barão, esse ditador, é ingênua. E você falar isso me lembrou até um trecho do capítulo onde ele cita a Beatriz Potter, que foi uma das maiores propagadoras do socialismo, e ela falou nas memórias dela que lembra de quando trabalhava com o pai, que ele era o chefe e ele dava ordens aos seus subalternos. No entanto, nenhuma ordem vinha de baixo para cima. Ele nunca recebia ordens. Só que Bastiat, ele até fala em um de seus ensaios que se chama Sim. O que se vê e o que não se vê. E o que ela via eram as ordens que ele dava aos seus subalternos, mas o que ela não via era uma ordem muito mais forte, que era a ordem do mercado, como você falou, o consumidor que manda, que dita o preço do mercado. Exato, exato. Eu lembro dessa parte. Ele comenta assim: ele via
o pai dela mandando e desmandando os empregados. O que diz passagem é um atributo de ser empresário, né? Você realmente tem que dirigir os seus empregados. Mas ele comenta o que ela não via era as ordens que esse empresário, que esse pai dela recebia dos consumidores, né? Por que ele estava agindo daquele jeito? É bem interessante essa passagem mesmo. Agora, prosseguindo, uma coisa também que eu achei interessante é a crítica que o Mises faz a essa visão do capitalismo como uma sociedade de classes, baseada numa luta de classes, onde cada um membro de uma classe teria interesses incompatíveis com as outras classes. Ele fala que isso é uma visão totalmente preconceituosa e datada, né? É o resultado de uma realidade que existiu num determinado momento e que parou de existir justamente com o advento do capitalismo, né? Ele está falando justamente das sociedades pré-capitalistas, por exemplo, as monarquias europeias, ou indo até mais longe, até as sociedades indianas, né, baseadas em castas. Sim, de fato, nessas sociedades existem pessoas que são membros de uma classe ao pertencer a uma classe, elas não conseguem transitar para outras classes, até porque essa classe é literalmente uma herança, ele nasceu ali porque os pais deles pertenciam a essa classe. A relação entre essas classes é uma relação de soma zero, onde o bem-estar de alguém, o benefício de alguém às custas do sofrimento de alguém, da exploração de alguém. De fato, então, nessa sociedade existe uma exploração de uma classe por outra. Essas classes, elas têm um senso de pertencimento muito maior aos membros da mesma classe de outros países do que aos próprias pessoas do mesmo país, só que de outras classes. Até que ele até comenta no livro que se você fosse numa sociedade europeia e fosse no Portugal, Espanha ou qualquer país, você imediatamente reconheceria quem era o membro de cada classe pelo modo como eles se vestiam. E uma coisa também interessante é que as pessoas se vestiam exatamente igual, não importa em que país eles pertencessem, desde que eles pertencessem à mesma classe. Então, aí quando você vê essa questão do senso de pertencimento ao indivíduo da mesma classe, mas de outros países, é aí que você entende por que os países socialistas, os países comunistas da Guerra Fria, tinham aquele senso de internacionalismo, né? Aquele desejo de espalhar o socialismo por todos os países do planeta. Porque havia esse dever de solidariedade que unia essas pessoas que eram da mesma classe, que no caso era o proletariado. Mas, enfim, todas essas características, ou melhor, nenhuma dessas características se aplica a sociedades baseadas no mercado livre, né? Onde existe um maior grau de rotatividade de círculo entre classes do que no capitalismo. Não dá para dizer mais também que existe uma exploração de uma classe pela outra. Pelo contrário, todo mundo se beneficia no capitalismo através das trocas mutuamente feitas, espontaneamente feitas e mutuamente benéficas. Todo mundo ganha. Eu ganho quando eu vendo o meu serviço, alguém ganha quando compra meu trabalho, e não dá para falar nessa exploração do homem pelo homem. Existiu isso no momento, mas definitivamente não existe mais. É um sistema Concorda, Jana? mútua, né? Ele fala, Sim. inclusive, que o livre mercado, nós temos que entender o mercado não como um objeto ou como um lugar, mas como um processo. São pessoas que elas investem seu tempo e elas se alocam de acordo com as suas necessidades na sociedade. Elas escolhem o seu lugar na sociedade. E você citou aí essa seleção aí hierárquica como os nobres, o clero e os plebeus. Se você nasceu nobre, você morre nobre. Se você nasceu plebeu, você morre plebeu. É assim no Estado socialista, onde temos a nobreza, que seria o governo, e nós teríamos os demais, que seriam os peões, que eles vão alocar de acordo com os interesses próprios. Já no Exato. sistema capitalista, você tem a possibilidade de mobilidade nessa pirâmide. Exato. Sheldon, eu queria só abrir um parênteses aqui. A gente recebeu aqui uma pergunta aqui do Felipe aqui. Ele pergunta: se a liberdade é a liberdade de errar, isso vale para as empresas em relação aos seus produtos também? Com certeza, Felipe. Ao contrário do que acontecia nos países socialistas, onde um ente governamental formado por uma quantidade extremamente restrita de pessoas decidia o que é produzido, o que não é produzido, nas sociedades baseadas no mercado livre, os empresários têm a total liberdade para errar, inclusive para experimentar, até para poder concluir o que é que está,
o que tem demanda, o que não tem demanda, o que é do interesse dos consumidores ou não. E definitivamente não existe melhor jeito, não existe outro jeito que eu conheço para você testar isso do que através da tentativa e erro, né? Eu me lembro de uma vez que eu li um artigo dos fundadores do Twitter. Eles estavam explicando que logo no começo eles não tinham a menor ideia para que servia aquilo ali. Eles tinham, a princípio, uma ideia de que aquilo seria uma espécie de diário onde as pessoas poderiam relatar o que estava acontecendo no seu dia a dia, mas na prática, quem acabou decidindo para que serviria aquele instrumento foi muito mais os consumidores, né? Foi muito mais as pessoas que estavam fazendo parte daquela rede social. Elas acabaram utilizando para fins que os criadores do Twitter jamais imaginaram. Acabaram utilizando para compra e venda, por exemplo, para manifestações políticas, para noticiar, dar notícias do jornalismo, e por aí vai. Então, definitivamente, Felipe, o direito de errar também é um direito que cumpre aos empresários, até porque o contrário seria uma discriminação, né? Todo mundo tem o direito de errar, correto? Não sei se você concorda, Sheldon. Concordo plenamente. O mercado que vai selecionar. Se ele erra no produto que o Felipe considera um erro, pode não ser um erro para ti. E o mercado ele vai selecionar se aquele produto é bom ou não é. Ele vai ditar o preço também. A demanda é que vai dizer se aquele empresário ele vai continuar no mercado ou não. Exato. Aliás, foi bom você tocar nessa questão do mercado decidindo, porque uma última questão que eu queria trazer, assim, sobre o que o Mises fala no capítulo do socialismo, é uma questão muito séria, que é a crítica que ele faz ao modo como no socialismo o Estado decide todos os aspectos das relações econômicas, sobre o que vai ser produzido e por aí vai. Ele critica porque ele fala o seguinte, no socialismo, essas decisões são tomadas por um grupo extremamente restrito de pessoas que compõem um comitê governamental e que, por ser extremamente restrito, carrega em si uma série de deficiências, né? Primeiro que esse grupo de pessoas, por mais amplo que seja, ainda que eventualmente fosse composto de centenas de pessoas, o que definitivamente não era o caso, jamais esse grupo conseguiria carregar consigo todos os dados históricos, todos os dados historicamente carregados por cada indivíduo, cada consumidor, no momento em que ele toma uma decisão de comprar ou deixar de comprar. Só isso já afetaria fatalmente o poder, a capacidade desse grupo de tomar decisões econômicas na sociedade. Mas como se não bastasse isso, ainda tem dois aspectos que eu achei assim fantásticos do que o Mises traz, que diminuem ainda mais essa capacidade. Primeiro, tem a questão de que as qualidades, as competências não foram igualmente distribuídas entre todos os indivíduos numa sociedade. Algumas pessoas têm uma capacidade de perceber melhor do que a outra, algumas têm uma capacidade de sentir melhor que a outra, mais aguçada, alguns têm uma capacidade de antever, ou até a intuição, né? Então, tudo isso é necessário no seu processo decisório sobre comprar ou não comprar, produzir ou não produzir, o que produzir. Então, considerando que essas qualidades não foram igualmente distribuídas entre todas as pessoas, acreditar que um grupo restrito de pessoas carregue todas essas qualidades na mesma intensidade é totalmente uma falácia total, né? E essas pessoas decididamente vão carecer de algumas qualidades necessárias para poder tomar essa decisão. Mas como se não bastasse isso, ainda tem o fato de que nas sociedades socialistas, onde não existe um mercado livre, falta uma informação que é fundamental no processo decisório, que é a questão do preço. É o preço quem vai sinalizar para o empresário o que está sendo demandado. Vamos lembrar, pela lei da oferta e da demanda, no momento em que aumenta um preço, a informação que está chegando no ouvido do empresário existe demanda por esse produto, vamos produzir mais. E não apenas isso, mas também no momento em que aumenta o preço, por exemplo, de um bem de produção, de uma matéria-prima, acaba que esse preço ajuda no processo de alocação de onde esse bem escasso, que está mais escasso ainda, do contrário, o preço não estaria sendo aumentado, aonde ele vai ser utilizado. O empresário só vai utilizar para um fim que seja valorizado pela sociedade, ou seja, que seja desejado, que seja necessário. E como é que a sociedade expressa essa preferência para o empresário?
na medida em que se dispõe a pagar um preço mais alto por esse produto. Acaba que, com isso, esses produtos vão sendo distribuídos e utilizados para os bens que são mais úteis para a sociedade, maximizando o bem-estar da sociedade. Agora, sem esse sistema de preços, a sociedade socialista, lembrando que existe uma gradação entre o capitalismo e o socialismo, existem sociedades que estão no meio termo, mas quanto mais livre for esse mercado, melhor vai ser esse mecanismo de sinalização de preços. Você concorda, Sheldon? Concordo plenamente. Com essa limitação da tomada de decisões humanas, numa sociedade capitalista, o indivíduo ele planeja segundo as suas necessidades. Já numa sociedade socialista, eles apenas recebem ordens e as obedecem. O Mises até fala que nós somos como soldados no exército. E, como você falou, não tem como um grupo pequeno, aquilatar quem tem melhor capacidade para o quê? Já que o governo ele define as atividades e quem vai cumpri-las, eu não tenho como saber as habilidades que cada um tem e alocá-los de acordo com tais habilidades. Isso seria impossível. Exato. Essa questão dos preços realmente são fundamentais no processo de decisão de produção. Eu estava vendo agora, por exemplo, no jornal, essa crise que a gente está tendo agora no país, a questão dos combustíveis. E aí eu estava vendo que o governo estava pedindo para que fossem denunciados postos de gasolina que estão vendendo o produto por preços abusivos. Seja lá o que foi isso. Eu não sei nem qual é o conceito de abusivo que a gente deve utilizar. Mas é um absurdo que o governo, além de todos os problemas que ele já causou, ainda esteja afetando no mercado livre para impedir que o empresário estabeleça o preço pelo qual ele quer vender essa gasolina. Porque a questão é a seguinte, é importante que no momento de escassez, alguém realmente aumente o preço dessa gasolina, justamente para poder fazer com que ela não seja desperdiçada e justamente guardar esse produto para uma necessidade eventual, alguém que precise mais do que eu, que apenas quero essa gasolina para fazer um passeio. Porque em algum momento alguém vai precisar de uma ambulância para ir no hospital. E no momento em que a gasolina, nesse momento de escassez, continuar nesse preço, vai faltar gasolina. E vai ter alguém que estaria muito feliz em pagar R$10, R$20 por um litro de gasolina, se esse fosse o preço para chegar no hospital e poder ter sua vida salva. Então, assim, o Mises definitivamente tinha razão. A questão do preço é fundamental. E eu não sei realmente como é que lá na União Soviética eles decidiam o que era produzido, o que não era produzido. Eu até realmente gostaria de ouvir de algum economista russo que ainda seja vivo. Essa falta de preço, inclusive, foi uma das causas, né, que levou a União Soviética ao desastre total. Exatamente. Sheldon, a gente tem aqui a pergunta da Jana Lopes, ela pergunta aqui, como destruir argumentos socialistas se o próprio Mises falou que apenas o que ele citou no livro não adianta? Vamos lembrar que esse livro ele foi um produto de seminários que o Mises fez para minha inveja particular aqui do lado da gente, aqui na Argentina, né? É uma pena que não tenha feito aqui no Brasil também, mas eram seminários que não eram dirigidos exatamente para economistas, eles eram dirigidos para um público em geral, um público leigo, que quisesse conhecer o básico do básico da economia e dos benefícios do mercado livre. Mas, definitivamente, o que ele fala no livro dele não é suficiente. Assim, tem muito mais chão pela frente, muito mais coisas que podem ser lidas para você entender melhor a questão do mercado livre, outras obras do próprio Mises ou de outros até que vieram depois. Particularmente, eu recomendo eu chamo do mestre, o Milton Friedman. A obra dele, Capitalismo e Liberdade, é sensacional, é muito bom. Só respondendo sua pergunta, beleza? Na Tem pergunta uma... da... Não, desculpa, prossiga, Sheldon. Quanto à pergunta da Jane, eu acho que eu entendi. Ela quis dizer, ele disse que nós não temos como refutar a experiência socialista como um todo a partir apenas da experiência da União Soviética. Nós temos que considerar que ele escreveu isso no final dos anos 50, na Guerra Fria. E ele disse que nós não temos como refutar, porque para refutar nós precisaríamos de várias amostras muito semelhantes, e no experimento social isso é impossível de ser reproduzido, visto que as pessoas mudam, a época muda, as condições também mudam, então seria impossível repetir esse experimento e saber se ele daria certo nas mesmas condições com pessoas muito semelhantes em uma outra época.
mas pelos exemplos que nós temos historicamente, nós nem precisamos ir tão longe, nós temos o exemplo de Cuba, o exemplo da Venezuela, é bem sintomático que o capitalismo nunca deu certo e nem nunca dará. Exato. Uma outra pergunta que chegou aqui é do William Pablo. Ele fala aqui, na real, boa parte das medidas, abre aspas, paternalistas, fecha aspas, não advém em prol do cidadão, nem em intenção, mas sim em prol das empresas que querem impor custos aos seus concorrentes. Muito bem levantada essa questão, William. É o que os de compadrio, né? Aliás, foi mas foi uma decisão. Eu estava vendo outro dia a situação da Oi, por exemplo, da empresa de telecomunicações. A Oi, ela se beneficiou durante anos de diversas mudanças na lei implementadas pela administração petista que só beneficiavam a própria Oi. E por que eles fizeram isso? Porque a gente sabe hoje em dia que a Oi foi um dos maiores financiadores da campanha do PT, mas também isso é uma visão de mercado, uma visão de sociedade que é típica dos nacionalistas, especialmente da esquerda, mas que também já houve na época da ditadura, em que elegiam-se campeões nacionais, que seriam as empresas que levariam um país para um novo patamar, como se realmente fosse uma multinacional brasileira quem fosse tornar o Brasil mais rico ou menos rico. Então, a gente junta essa questão de uma visão deturpada de sociedade, em que a riqueza de um país é resultado da riqueza das empresas, uma visão claramente mercantilista dos anos 20, do século XXI, com também o interesse do partido em, como é que eu vou dizer, beneficiar aqueles que estão te beneficiando, né? É o que chamam de capitalismo quadril. Tá certo? Sheldon? Oi, tô te ouvindo. Não, era só isso, estava só respondendo o William quando ele fala sobre isso. O Felipe aqui mandou uma outra pergunta também. Se o preço é tão importante para a economia, o governo deve colocar um teto no preço da gasolina, agora que ela está em falta? Você gostaria de comentar a respeito, Sheldon? Na verdade, o governo ele não deveria intervir nessa questão de preço. Quanto mais ele intervém, mais ele vai mitigar a liberdade dos indivíduos. Então, quem vai definir o preço não é o governo, quem vai definir o preço é o mercado. Isso é uma tendência natural. Quem vai definir o preço, a quantidade a ser produzida, quando, como e onde é o mercado. Exatamente. Mais uma pergunta aqui que o William mandou para a gente aqui. O preço está abusivo? Por que outra empresa não oferta por um preço mais baixo e leva todos os seus clientes? Uma concorrência de preços em um mercado competitivo, os preços tendem ao custo marginal. Só não sei se isso se aluga, né? O que impede um competidor de oferecer esse mesmo produto ou esse mesmo serviço por um preço que permita ele desbancar esse competidor que está aplicando preços abusivos. Mas, ao mesmo tempo, isso remete a uma outra questão. Se a gente estivesse vivendo num ambiente, num mercado totalmente liberalizado dos combustíveis, onde a Petrobras não fosse uma estatal, onde a Petrobras tivesse competidores que pudessem efetivamente atuar no Brasil, no mercado de distribuição também, no mercado de distribuição existe diversos competidores, mas no mercado de refino, que até hoje a gente, uma liberalização desse mercado de fato, a gente não estaria vivendo essa situação. Aliás, se a Petrobras não fosse estatal, eu duvido os protestantes, que esses caminhoneiros, iam parar para exigir que a Shell, ou que a Ipiranga, ou que qualquer outra empresa privada diminuísse os preços dos combustíveis. Até por uma questão de teoria dos jogos, né? No momento que eles tivessem consciência que do outro lado está alguém que jamais vai se submeter à sua chantagem, eles sequer vão tentar essa chantagem. Não é viável isso. Ok? Sheldon, a respeito, era basicamente isso que eu acho que eu tinha para conversar. Você tem alguma outra questão que você gostaria de levantar? Alguma crítica ao que eu falei até aqui? O que você acha? Concordo. Eu queria fazer um adendo ao vídeo
passado, quando os meninos eles falaram sobre o capitalismo. O Felipe, se não me engano, ele falou do Marx, que o Marx ele falava que o que confere valor aos produtos é o trabalho imprimido nele. Quando não só o Mises, mas também outros vários autores já o refutaram, inclusive o Bombauer, que está sendo estudado pelo Farol da Liberdade, ele fala sobre isso. E o preço, ele é definido por vários outros fatores. A demanda é um deles, a utilidade do produto também afeta diretamente no preço. Por exemplo, se eu vendo gelo na Sibéria, o valor ele vai ser bem mais baixo. Já se eu vendo esse mesmo gelo no deserto, ele vai ter um valor muito mais elevado na cidade. No entanto, o trabalho que eu tive para extrair e confeccionar esse gelo, ele foi exatamente o mesmo. Mas outros fatores, eles interferem diretamente no valor. Sim, sim. Aliás, o Lungov lá do Alê, ele fez o exemplo mais engraçado que eu já vi para explicar essa questão da teoria utilitarista do preço, né? Ele falou que um pente para um modelo definitivamente é muito mais valioso que um pente para um careca, né? Justamente. Sim, Então, a sim. utilidade, eu vou aquilatar um valor completamente diferente do que você, porque a utilidade é diferente para mim e para você. Então, não só o Exato, trabalho vai definir aquele preço. exato. E ele é completamente contraditório. Minha maior crítica a ele é que ele critica uma superestrutura, no entanto, ele, como solução, propõe outra superestrutura. Então, ele é bem paradoxal nesse aspecto e em vários outros, que se nós fôssemos pontuar aqui, íamos passar a noite inteira. Sim, sim. Sheldon, só para concluir, o William, ele fez um esclarecimento aqui, ele falou, a Petrobras não, mas os postos individuais, sim. Sim, de fato, teoricamente, os postos poderiam, um concorrente poderia oferecer a gasolina por um preço mais baixo e desbancar esse, esse competidor que está colocando esses preços, abre aspas, supostamente abusivos. Mas o problema é um momento, se alguém puser, se algum distribuidor oferecer esse produto com preço extremamente de mercado atual, ele vai acabar esse produto rapidamente e ele não vai ter estoque, ele não vai ter como repor, então ele vai ser alijado do mercado. Só fazendo esclarecimento, Ele ok? está vendo nisso tem uma oportunidade. No momento em que o primeiro dono de posto baixar o preço, os demais vão acompanhar, porque eles vão perder o mercado. Mas eles estão vendo uma oportunidade de lucrar mais. Se eles colocam um preço elevado e ainda assim eles têm uma demanda, por que baixar? Exatamente. Tá ok, Sheldon. Muito obrigado por me acompanhar aqui nesse bate-papo, foi muito prazeroso, gostei muito de ter essa noite contigo. E a gente continua na terça com mais um dos capítulos na terça-feira, se não me engano, vai ser o intervencionismo, o capítulo Isso, que trata sobre o intervencionismo. Só esclarecendo que, excepcionalmente, eu não estou te não ouvindo. vai ser.